Olá, amigos do Gelfa. Tudo bom com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem, com saúde, que esteja tudo correndo na mais perfeita ordem, né? É o que nós estamos lutando para que ocorra. Estamos passando realmente por momentos de dificuldade, de provas e expiações, mas com fé em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais, nós vamos sim vencer mais essa batalha. Antes, né, dos nossos trabalhos, a gente sempre faz a nossa prece, pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem, nos ajude em mais uma tarefa de divulgação do Evangelho e da nossa doutrina. Então, assim, Pai Celestial, Mestre amado Jesus, amigos espirituais, trabalhadores da seara do bem, te pedimos, dai-nos inspiração, fazei de nós instrumento de tua paz, de teu amor, que possamos, Senhor, sintonizar com as altiplanuras, para que o ensinamento do Evangelho possa ser passado com clareza, com segurança e que possa chegar e tocar nos corações. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade. Assim seja. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre um dos livros que nós gostamos muito de Emmanuel, que é um dos livros que fazem parte da coleção, coleção Fonte Viva, que eu gosto muito, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz. Então, hoje nós vamos falar sobre uma mensagem deste livro, Vinha de Luz. Como sempre, os livros de Emmanuel, os temas são bem atuais. E nós estamos percebendo o quanto essa doutrina que nós professamos, a doutrina espírita, ela é atualíssima. O quanto o Evangelho do Mestre Jesus, que embora já tenha passado mais de 2.000 anos, é atualíssimo. Precisamos, amigos, vivenciar esse Evangelho, vivenciar essa doutrina de transformação, de mudança. E dentro do livro Vinha de Luz, nós vamos conversar sobre o capítulo de número 68, intitulado No Campo. E aí vamos perceber o que é que Emmanuel quer nos falar com relação a os trabalhos espirituais, materiais, os trabalhos de uma forma geral que vai auxiliar-nos no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento, por que não dizer também material, mas nós vamos compreender, ou pelo menos estudar, a diferença desse crescimento no campo material e no campo espiritual. E todos esses livros de Emmanuel, ele começa com um trecho dos evangelhos. E nessa mensagem ele começa assim: o campo é o mundo. E aí nós vamos pesquisar o contexto desta frase. Porque o Mestre Jesus, quando ele ditou essa frase, tinha um contexto. É um texto que está dentro de um contexto. E esta frase está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 38. E aí nós vamos ver o trecho completo e percebemos que essa frase vai finalizando uma série de pequenas parábolas que o Mestre Jesus vem nos trazendo. Então, esse texto precede uma das principais
parábolas do Mestre Jesus, que é a palavra da sementeira ou da semente. Aquela parábola do semeador que vem e semeando, parte da semente cai no pedregulho, parte cai ao longo da estrada. Então, esse texto aqui, anteriormente, a gente tem essa parábola que é a única parábola que o Mestre Jesus explica. Ele diz a parábola e depois os discípulos pedem para ele um desdobramento dessa parábola. E aí ele vem dizendo o que significa a semente que caiu ao longo da estrada, o que significa a semente que as aves do céu vieram e comeram-nas. Não vamos nos estender, porque aí já é momento para uma outra conversa, não é? A parábola do semeador. Mas, nesse trecho, nós vamos pedir a licença dos irmãos para ler só um pedacinho que nós achamos interessante, até chegar nesta frase. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Senhor, tu colocaste sementes boas naquela plantação. E por que agora nós estamos vendo que no meio das sementes boas existe também joio, que é um tipo de semente que não vai produzir frutos, né? É um tipo de planta que vai sugar a seiva, né? Uma espécie de parasita, e não vai permitir que o trigo se desenvolva. E ele disse: o inimigo é quem fez isso. Os servos disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Quer, Senhor, que a gente vá lá e arranque o joio que foi colocado então, porque não deveria, pelo inimigo? E aí ele responde. Ele, porém, lhe disse: não, para quê? Ao colher joio, não arranqueis também o trigo com ele. Não, não vá agora. Porque se você for extrair agora o joio, você vai extrair junto o trigo. E o que nós queremos é a plantação de trigo para a alimentação dos outros. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, o que é que o Mestre Jesus vem nos trazendo nessa mensagem? E aí a gente vem para o item de agora desse momento. O campo é o mundo. Que o Mestre me traz outra parábola para finalizar com esta frase. Então, essa parábola do joio e do trigo, o que é que o Mestre Jesus quer nos esclarecer? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos o ímpeto de separatista. Ah, fulano de tal não está se alinhando aos processos, fulano de tal não é do jeito que eu gosto, ele não trabalha do jeito certo. Jeito certo para quem? Geralmente para nós. Então, o que é que o Mestre Jesus vem nos ensinar? Que neste campo que é o mundo, ou seja, o planeta Terra, o qual o Mestre Jesus é o governador, e aí a gente abre um parêntese muito grande, a Terra, ela não está abandonada, nunca esteve, Deus nunca nos abandonou, nem o Mestre Jesus, que presidiu a formação desse planeta. Então, está tudo seguindo a lei ou as leis estabelecidas pelo Pai espiritual nosso, pelo nosso Pai maior, por Deus e pela pleia de
espíritos que auxiliam Deus na co-criação. Então, tudo que nós estamos passando segue a lei de progresso, a lei de transformação, transformação do globo e, por conseguinte, a nossa transformação, ou a nossa transformação na condição de espírito e, por conseguinte, a transformação do globo, porque nada no universo permanece parado. Tudo é movimento, tudo é evolução, tudo é progresso. Mesmo aquelas pessoas que pensam que vão permanecer estacionados, não permanecerão, porque dali a um momento a lei de progresso vem e os empurra para frente. Então, o que é que ele quer nos dizer? Que tudo o que está aqui, e aí vamos trazer para as pessoas, elas têm um propósito. Nada foi colocado ao acaso. Na natureza, nos minerais, nos animais, nos vegetais, no reino nominal, nada está aqui por acaso. Tudo tem um propósito. E qual é o propósito final? Todos nós chegarmos até Deus. Viemos de Deus, fomos criados por Ele, né? Simples e ignorantes, e retornaremos para Ele como criaturas renovadas, criaturas melhores. Mas precisamos aprender a conviver, que é viver com. Então, hoje nós estamos experimentando um eclodir de pensamentos, de mudança, de transformação, mas também muito pensamento separatista, que é o quê? Aquele que não se adequa ao meu modo de pensar, aquele que não consegue coadunar comigo, com o que eu entendo que é a forma correta de fazer, de trabalhar, eu afasto. E, principalmente, meus irmãos, no trabalho espiritual, nós precisamos ter muito cuidado, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. E desses poucos que são escolhidos, muitos precisam ter firmeza, precisam estar conscientes realmente dos seus objetivos e daquilo que ele realmente veio fazer aqui. Senão, até esses escolhidos, segundo a palavra do Mestre Jesus, serão tentados a se afastar do caminho. Então, quando ele diz o campo é o mundo, ele está dizendo que nós temos uma área vasta para trabalhar. Que nós só temos o mundo para transformar, para mudar. Porque qual é o objetivo do Espiritismo? A transformação da humanidade. Não é a transformação de uma criatura, de um grupo de criaturas. É a transformação de todos os habitantes desta nossa casa, deste nosso planetinho. E aí nós pegamos um extratozinho, né, do Livro dos Espíritos na conclusão. Antes, porém, na frase do texto de Emmanuel, diz assim: Jesus tem o seu campo de serviço o mundo inteiro. Então, ele tem a responsabilidade, como governador desse planeta, de transformação planetária. E, geralmente, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, nós nos preocupamos, né? Da questão número 1 à questão 219, 1219, né? Que são 1019 questões. 1019 questões. Então, nós nos preocupamos nessas questões e poucos buscam ler a introdução do Livro dos Espíritos e a conclusão do Livro dos Espíritos, que nos ensina também muitas coisas, meus amigos. E aqui, ó, que nós achamos adeptos do Espiritismo. Tem os que simplesmente acreditam, os que acreditam e admiram a moral espírita, e os que creem, admiram e praticam. Então, dentro da doutrina, nós temos esses três principais. Aqueles que simplesmente acreditam, mas
não aceitam ainda, não querem incorporar para modificar-se. Os que acreditam e admiram a moral espírita, ou seja, aqueles que acreditam, acham interessante, porque a doutrina dos espíritos traz a transformação, a mudança interior das pessoas. O espiritismo nos convida a vermos a situação atual em que nós estamos e a necessidade de mudar, porque todos os dias, se permitirmos, a doutrina vai mexer com o nosso interior e expor as nossas, desculpem, as nossas mazelas, expor as nossas inclinações ainda para o erro, as nossas inclinações ainda para o equívoco, para o mal, porque nós estamos, pelo nosso processo evolutivo, ainda mais próximos daqueles que querem o mal da humanidade, ou a queda da humanidade, do que daqueles que querem realmente a elevação, a mudança, a transformação. Então, nós ainda vibramos muito na faixa do equívoco, do erro, por causa de tantos anos, de tantas encarnações, às vezes séculos, em que nós nos afinamos mais com a brincadeira, com a inércia, com a preguiça, com o pensamento, a vontade, o desejo de prejudicar as pessoas. Então, se nós fizermos isso ao longo do nosso processo reencarnatório, não vai ser em única encarnação, uma única existência que nós vamos nos transformar magicamente em pessoas modificadas, em pessoas melhores. Não é assim que as coisas acontecem. Então, nós temos os que simplesmente acreditam, os que acreditam e admiram a moral espírita, acham interessante, os espíritas são verdadeiros, não coadunam com a mentira, os espíritas são honestos, não coadunam com as falcatruas que a gente vê aí a maioria das pessoas fazendo. Ah, se todo mundo faz, eu também, o que é que tem que eu faça? Tem muita coisa e a doutrina dos espíritos nos coloca isso. E os espíritos nos colocam isso. Não é porque todo mundo faz que nós iremos fazer, porque nós temos o conhecimento da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Então, nós não podemos dizer que não fomos orientados, que não somos esclarecidos todos os dias, através dos livros do Pentateuco, são 5 livros da codificação espírita, e todos os outros livros complementares, como esse que nós estamos estudando de Emmanuel. São livros de mensagens, mensagens que a gente pode todos os dias ler uma por dia, e cada mensagem vai falar fundo no nosso coração. E por fim, os que creem, admiram e praticam. Aí, vejam que vai afunilando, né? Primeiro nós temos os que simplesmente acreditam, os que acreditam, né, e admiram o ensinamento, o arcabouço, o esqueleto que a doutrina traz, e aqueles que, além de crerem e admirarem, praticam. Dizem, a partir de hoje eu serei diferente e farei, principalmente, diferente. E aí, nós seguimos com os extratos da mensagem de Emmanuel. Nele, naturalmente, né, o campo de trabalho, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelentes e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Quando ele diz que o campo é o mundo, ele nos traz para acordarmos de que temos responsabilidades com os grupos menores, o grupo familiar, o grupo do nosso trabalho material, o grupo dos nossos vizinhos, né, que é o bairro em que nós vivemos, a cidade em que nós vivemos, o estado em que nós vivemos, o país em que nós vivemos. Veja que vai, o ciclo, ele vai se ampliando. E
como todo o campo, quando a gente vê na natureza, não existe terreno igual. Existem os terrenos que são extremamente férteis, aqueles que saem, né, que brotam das rochas vulcânicas, né? Quem mora perto de regiões vulcânicas, existe, né, o risco de erupções, mas também sabem que as terras próximas dos vulcões, elas são mais férteis, porque quando o magma brota da terra, traz todo um manancial do manto da terra, e que com esse manancial vem muitos minerais, né? Muitas substâncias que tornam esse solo extremamente fértil, mas aí, ó, com infinito potencial de realizações. Mas também existem zonas que necessitam de nosso cuidado, de nossa atenção. Nós temos aí no planeta extensa faixas de terras que são o quê? Desertos. Embora, mesmo nessas regiões desérticas, em que o sol, a temperatura é altíssima, né? A temperatura do sol é causticante, ainda assim a vida vence essas dificuldades. E nós temos animaizinhos, répteis que vivem nessas regiões, vegetações que conseguem aprofundar, vencer a crosta extremamente incandescente e buscar no seio da terra a água suficiente, o nutriente suficiente para sobreviver. Nós temos muito que aprender com a natureza. No dia que o homem aprender a conviver em harmonia com a natureza, como era, gente, antigamente, como é que os nossos primeiros, né, seres, que nós dizemos que são primitivos, como os índios, né, as primeiras pessoas que tiveram um contato genuíno com a natureza, o respeito que essas criaturas têm pela natureza, por compreenderem, né, almas com o coração limpo e a mente também, e conseguem entrar em sintonia com essa natureza e perceber todo o manancial, todo o benefício que a natureza nos traz, porque é através dela que nós temos o alimento físico para a manutenção desse nosso corpo físico e o alimento espiritual. Quem que, quando estiver com a mente conturbada, quando estiver com o coração angustiado, cheio de problemas, se afasta e vai para uma praia, ou mesmo para uma área verde, em uma praça que tenha arborização, que se sente em uma gramazinha bem tenra, sob a copa de uma árvore, e passe a respirar, meditar sobre aquele problema. Quem que, se fizer isso, não vai conseguir um alívio, uma paz de espírito, um reequilíbrio orgânico? Então, nós precisamos buscar, identificar todos esses espaços e todas essas diferentes áreas de campo de trabalho que está espalhado pelo globo. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. É lógico que Emmanuel aqui não está falando só do espaço físico do globo. Ele está trazendo essa alegoria como o Mestre Jesus, que nos falava por parábolas, ele está nos trazendo esta alegoria, falando sobre as diversas pessoas. E hoje, em nossa sociedade, nós nunca falamos tanto sobre diversidade. Não é, meus irmãos? Hoje, nós vamos falar sobre a valorização do negro, hoje nós vamos falar sobre a valorização do índio, hoje nós vamos falar da valorização, né, das pessoas trans, né, ou a liberdade de expressão das pessoas que não se aceitam no corpo em que reencarnaram. E isso são questões delicadas, meus irmãos, delicadas sim, que precisam ser
trazidas à tona, não para serem criticadas ou apontadas se A está agindo de forma correta, se B está agindo de forma errada. Não é assim que deve ser analisado. Primeiro, nós precisamos respeitar-nos como seres humanos, como irmãos. Antes de nos fixarmos nas religiões, devemos buscar a religiosidade, que é completamente diferente. Religião são rótulos. Igreja tal, templo tal, centro espírita tal, são rótulos. Religiosidade não. Religiosidade é o que está no interior da criatura. É o anseio que todo homem tem, sim, de buscar o seu Criador. E o Mestre Jesus nos apresentou Deus não como Criador, nos apresentou Deus como Pai. E como Pai amoroso. E hoje nós precisamos esclarecer às pessoas de que Deus não é mais aquela figura vingativa, aquela figura que perseguia as pessoas. Porque o que é que nós observamos também que as pessoas estão utilizando ainda hoje, depois de 2000 anos, a figura do Mestre Jesus de forma equivocada. São os aproveitadores de viúvas que o próprio Mestre falou. Agora, eu devo apontar o dedo para A ou B? Não, porque no fim ele terá o seu encontro com Deus e com a sua própria consciência. Então, como no dizer de Joana de Ângeles, no fim de tudo é tudo entre ele e Deus. É tudo entre mim e Deus. Porque temos um juiz que é extremamente severo e que está dentro de nós, que é a nossa consciência. Kardec perguntou aos espíritos: e como o homem deve fazer para compreender a divisão do bem e do mal, quando ele deve agir ou quando ele está seguindo pelo caminho do equívoco ou pelo caminho do acerto? E o Espírito de Verdade diz: as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então, quando eu erro, eu sei que eu erro. Não preciso de ninguém aponte o dedo para mim, porque qualquer coisa, por menor que seja que eu faça, que eu sei que está errado e que vai ferir a lei de Deus, essa mesma lei vem me buscar para a devida correção. E aí, ao lado de montanhas areoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefiníveis. Lembra do textozinho que a gente leu no início? O joio e o trigo. O Mestre Jesus ele disse: vá lá e retire o joio e lance logo no fogo. Não, porque se você fizer isso agora, quando eles estão pequeninos, indefesos, sem força suficiente, sem raiz suficiente, você vai puxar o joio, mas vai trazer junto o trigo. Porque não é o momento da colheita. Ainda eles não estão preparados para serem retirados da terra. E eu me lembro de uma passagem de Paulo, em que ele dizia assim: Senhor, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, em uma de suas cartas. Porque às vezes nós queremos, no afã de ajudar as pessoas, né, pela vontade, às vezes até de fazer o bem, vontade genuína, mas que às vezes o exercício, né, é um pouquinho atrapalhado. E aí nós queremos fazer de qualquer jeito, a gente quer tirar a pessoa daquela dor, daquele sofrimento, às vezes daquela doença, daquela enfermidade. E não é assim, porque a pessoa não está preparada para aquilo. E quando a pessoa não está preparada, não quer a cura, não quer a melhora, não quer a transformação, nós vamos fazer como esta erva daninha, que a gente vai querer puxar, que são os equívocos, os erros, às vezes os vícios daquelas pessoas, a gente quer puxar essa erva daninha à força. E aí nós trazemos junto quem? O trigo que está nascendo no interior daquela pessoa. Quando a gente vai para a parábola do semeador, ele diz o quê? A semente é o evangelho de Jesus. E esse evangelho é espalhado, é semeado.
e vai encontrar vários tipos de terreno que são os corações das criaturas. E aqui nós vemos, ó, ao lado de montanhas areoladas de luz, nós às vezes vemos também vales enevoados de sombra das outras pessoas e de nós também, meus irmãos, que aqui Emmanuel Espírito, que ele não mede palavras para nos dizer a verdade. Então, nós, às vezes, também tem dias que nós acordamos o quê? Ensolarados, iluminados. Porque provavelmente tivemos a companhia à noite, no sono, de espíritos trabalhadores do bem. Então, às vezes, nós acordamos ó, areolados, iluminados, felizes, e a distribuímos sorrisos, palavras de afeto com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas tem dias que nós acordamos em vales envolvidos de sombra. Porque também, às vezes, recebemos visitas ou relances mentais de pessoas que já conviveram conosco em encarnações passadas e que marcaram o nosso coração. E, às vezes nós acordamos o quê? Tristes, acabrunhados, melancólicos. Sim, e nesse momento nós precisamos o quê? Vencer essa limitação e dizer, eu preciso aproveitar esse instante que eu estou agora para o quê? Para modificar. Se eu quero voltar a estar em convívio com essas pessoas que eu tanto amo e que nesse momento o processo reencarnatório me afastou, eu preciso refazer, volver os meus passos para corrigir esses equívocos, para quanto mais rápido eu corrija isso, mais rápido eu esteja próximo dessas mesmas criaturas. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. Meus irmãos, olha que frase. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Por quê, meus irmãos? O que seria de nós se não fossem os trabalhadores do bem? O que seria de nós se não fossem as pessoas que Deus coloca no dia a dia para nos auxiliar, nos ajudar? Pessoas que às vezes nós não valorizamos. Às vezes até apontamos o dedo e criticamos, sem saber que aquelas pessoas, ao nos dizer não, ao nos criticar, a apontar, às vezes, os nossos equívocos, os nossos erros, nos auxiliam no processo evolutivo. Nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes e vaidosos. Então, quando alguém fala alguma coisa que expõe os nossos defeitos, nós não gostamos. Agora, o que nós fazemos com este não gostar é o que vai dizer se nós já evoluímos um pouquinho ou não. Não é o fato de alguém jogar pedra em mim que vai dizer que eu sou uma vítima ou uma vencedora. Não. É o que eu vou fazer desta pedra que me jogaram. Tem algumas frases aí que as pessoas falam, né? Ah, joguem uma pedra que eu vou juntando e construo uma parede. Me dê um limão que eu faço uma limonada. É a forma com que nós modificamos aquilo que as pessoas fazem para conosco. Porque, meus irmãos, nós somos espíritas evangelizados. Nós temos o dever de olhar essas pessoas com um olhar amoroso, benevolente. Por quê? Porque é tudo isso que nós recebemos, se não recebemos dos encarnados que estão ao nosso redor, recebemos com toda a certeza dos espíritos. E esse é o diferencial da doutrina espírita. A doutrina nos ensina que nós nunca estamos sozinhos. Nunca, jamais. Porque mesmo que no campo material, como encarnado, eu me sinta às vezes só, solitária, que é diferente, né? E aí eu lembro também de uma frase muito boa de Joana de Ângeles. Quem é solidário jamais será solitário. Olhe como casa com esse tema no campo, que é a Terra, que é o globo.
Quem é solidário jamais será solitário. Quem gosta de ajudar, quem gosta de dar, de estender a mão para os outros, jamais se encontrará sozinho. Porque se não tiver os encarnados ao seu redor, próximos de você, pode parar um pouquinho, respirar e sensibilizar o seu corpo físico, sim, porque nós sentimos também pelas percepções físicas a pleia de espíritos que estão ao nosso redor. Quando nós começamos a vibrar no bem, pensar no bem, criar o bem, fazer o bem. Porque é uma questão de sintonia. Quando eu quero assistir, quando eu quero ouvir uma música no rádio, o que é que eu faço? Eu sintonizo a rádio que eu quero. Se eu quero uma música mais popular, né, uma MPB, eu vou para a rádio que me traz essa música MPB. Mas eu tenho que sintonizar nas ondas do dial. O que são essas ondas do dial? São as ondas sonoras, que tem os hertz específicos de cada rádio. A gente não ouve rádio não sei quem, 96,2 MHz. O que é essa megahertz? É a sintonia das ondas de rádio. Se eu não sintonizar naquela onda específica daquela rádio, eu vou ouvir qualquer coisa, exceto o MPB que eu quero ouvir. Conosco, na condição de espírito, não é muito diferente, não, meus irmãos, que o campo material, né, copia o campo espiritual. Já dizia Sócrates lá atrás, viver é recordar, porque ele acreditava na reencarnação. Ele sabia que ele não era aquele corpo físico. Tanto que, quando ele é condenado, né, a tomar a cicuta, que é um veneno, e a sua esposa vai vir visitar, e ela diz, mas Sócrates te condenaram à morte. Ele, sim, mas nós estamos todos condenados também à morte. Eu, agora, mas eles todos também não estão condenados à morte. Ela, sim, Sócrates, mas a tua condenação é injusta. E ele vira para ela e diz, e você queria que fosse justa? Compreenderam, meus irmãos? A elevação espiritual deste filósofo. Então, nós precisamos compreender que os retos estão também ao lado daqueles que ainda não estão crescendo na retidão espiritual. Aqui, ó, almeja-se junto árvores retorcidas, galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. O que são os ninhos, senão o receptáculo de novas vidas? O ninho não é isso? É onde você deposita os ovos que serão, no futuro, os novos seres daquela espécie, que vão eclodir seres novos para a perpetuação das espécies. Então, não nos cabe a separação. Ah, porque eu não gosto de fulano, porque eu não quero trabalhar com fulano. E aí, a gente vem para o quê? Para o trabalho espiritual, propriamente dito. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviços ou gênero de tarefas. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviços ou gênero de tarefas. O trabalhador do Cristo, o trabalhador da seara do Cristo, ele não escolhe tarefa. O trabalhador, quando está pronto, o trabalho aparece, a tarefa aparece. Então, nós temos que nos preparar. Agora, quando o trabalho chega, não quer dizer que eu vá escolher trabalhar em ambientes limpos, claros, harmoniosos, silenciosos. Ô, meus irmãos, Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. E o que é que nós vamos ter, então, aqui? Ambientes tumultuados, pessoas doentes, necessitadas.
Às vezes, quando nós vamos fazer distribuições de sopa na rua, né? Agasalhos, roupas na rua, e nós vemos a ferocidade daquelas pessoas, às vezes os trabalhadores voluntários se assustam, porque esperariam que as pessoas viessem até eles, por favor, me dê uma roupa, me dê uma sopa. Nem assim não, meus irmãos. Aquelas pessoas estão vivendo na rua, nas intempéries, sendo maltratados, sobrepujados, humilhados, colocados na condição inferior ao humano, às vezes tratados como verdadeiros animais. Então, a forma deles de pedirem socorro para nós, muitas vezes, é através da agressividade, sim. E nós precisamos estar preparados para isso, para que a ferocidade não nos assuste e não nos impeça de continuar o trabalho de evangelização das criaturas. Compreendeu, meus irmãos? Então, a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados. Quem é a gleba imensa do Cristo? São os necessitados dos doentes. E o Mestre Jesus disse, eu vim para os doentes e não para os sãos. Porque os sãos não precisam de mim. Então, as pessoas abastardas, né? As pessoas que têm tudo, né? Que às vezes a gente pensa assim, mas às vezes as pessoas não necessitam do material, mas necessitam do espiritual. Necessitam do que está dentro de nós, ou dentro de cada um. Existem mazelas, doenças que são enfermidades da alma, que não aparecem no corpo físico. Às vezes o corpo físico está organizado e belo, mas o interior está necessitando, está gritando, faz parte também dessa gleba. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. Lembra quando nós falamos? Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque os verdadeiros servidores são raros. Porque os trabalhadores da seara do Cristo precisam, antes de tudo, saber que serão servidores e não servidos. E, meus irmãos, nós que trabalhamos já há algum tempo na seara do Cristo, nos trabalhos espirituais da casa espírita, quantas vezes nós convidamos pessoas para determinadas atividades, e a pessoa diz, mas eu não posso, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade para isso, mas determinado dia eu não tenho tempo, sair à noite eu não posso, e são várias e várias questões que são colocadas para nós e que nós percebemos que são coisas tão pequenas, entraves que a pessoa coloca no seu processo evolutivo que facilmente seriam removidos se a pessoa tivesse o verdadeiro pensamento de servir e não se servir. E outra coisa importante na seara do Cristo, dá com a esquerda para que a direita não veja. Fazer por fazer, trabalhar por amor, não me interessa se a pessoa vai me agradecer, se vai me dar algo de volta. Isso eu não devo nem pensar. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós trabalhamos pelo simples prazer de trabalhar, o trabalho flui de uma forma em que as pessoas percebem, porque as pessoas sabem quando nós as amamos. Os sofredores, eles sabem quando são tratados com respeito, quando eles são tratados como filhos de Deus. Porque nós também não percebemos isso? Quando alguém chega para nos dar um abraço, quando alguém chega para olha no nosso olho e diz assim, eu estou com você. Eu sei que você está passando por problemas, por dores. O que você precisar de mim, que eu puder lhe ajudar, estarei aqui para lhe servir. Um dos maiores exemplos do Mestre Jesus foi o quê? Lavar os pés dos apóstolos. Quem é que lavava os pés naquela época? O servo mais humilde era o que fazia esse tipo de serviço.
A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recusam a frente dos pântanos desprezados. Temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruminosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Digam aí, meus irmãos, Emmanuel não está falando para a gente, indo direto nas nossas mazelas e nas nossas imperfeições. Recuam à frente dos pântanos desprezados, porque são raros aqueles que querem ir aonde? Nas palafitas, nos morros, nos bairros periféricos, onde se apresentam pessoas rudes, pessoas endurecidas. Endurecidas por quê? Pelo sofrimento, pelos maus tratos, porque às vezes foram pessoas que durante a vida toda só foram sobrepujadas, subjugadas, e que precisam sentir o que? O frescor das flores. Então, é fácil nós trabalharmos em determinadas zonas da cidade em que as pessoas são mais civilizadas. É fácil a gente ficar dentro da casa espírita e receber os necessitados para a distribuição do passe, para a água fluidificada, para o atendimento fraterno. Qual a dificuldade, meus irmãos, se nós temos ao nosso redor pleia de espíritos que nos apoiam? Difícil é nós sairmos, derrubarmos as paredes da casa espírita e ir para o campo, que é o mundo. E quando o Mestre Jesus Cristo diz que o campo é o mundo, meus irmãos, e nós acreditamos na reencarnação, isso quer dizer que hoje eu estou reencarnada aqui em Salvador, mas amanhã eu posso estar reencarnada na África, na Somália. Esta semana aí, tá dando no noticiário que novamente a Somália está passando por uma guerra civil, em que pessoas, êxodos, de novo, pessoas, milhares de pessoas estão tendo que sair de suas casas por causa dos bombardeios à população de um modo geral. E nós, meus irmãos, fazemos o que com relação a isso? Nós todos que somos, que vivemos neste planeta, neste campo imenso de trabalho. Se eu não posso sair daqui, Brasil, para ir para a África, para a Somália, para ajudar essas pessoas fisicamente, eu posso, na condição de médium, na condição de espírita, na condição de trabalhadora da seara do Cristo, eu posso entrar no meu quarto, orar e mandar vibrações, energias para esses espíritos necessitados. Se eu não posso ajudar nas obras de Divaldo Franco, que são imensas e obras maravilhosas, eu posso pegar um vizinho que eu sei que está passando por extrema necessidade e um quilozinho de alimento eu posso dar para essa criatura. Porque para todos os lados que a gente olhe, nós vamos ver pessoas necessitadas e muito mais necessitadas do que nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que ter a consciência de que se hoje nós temos, não é para a gente guardar nos nossos celeiros, é para a gente distribuir com aqueles que foram desafortunados. Ah, Luciana, mas fulano de tal não trabalha porque não quer. Será, meus irmãos, que é realmente porque não quer? Vamos parar de julgamentos. Olhe, o joio e o trigo vai precisar crescer junto. Não para o trigo se deixar levar pelo joio, não. Para o trigo orientar o joio. Para que a madeira que está crescendo reta, junto daquela que está meio tortinha, essa que está meio tortinha, emparedar com a reta e ambas crescerem para a frente e para o alto. Esse é o trabalho no campo que o Mestre Jesus nos pede. Mas nós não temos o direito de solicitar de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais facilidades, porque não vão ser facilidades que nos levarão à elevação espiritual. Não vai ser através do trabalho fácil que nós vamos conseguir vencer as nossas próprias limitações. Em algumas ocasiões, costumam-se ser hábeis horticultores ou jardineiros,
No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Olha o que nós acabamos de falar. Em algumas ocasiões costumam ser hábeis, né? Hábeis, horticultores e jardineiros. Horticultores são os que cuidam, né, das hortas, dos vegetais, das hortaliças e etc. E jardineiros dos jardins. Como seria bom se nós fôssemos todos os dias cuidar dos jardins, né? Ter as cores à nossa disposição, o aroma das flores. Só que não é assim. Muitas vezes nós temos que ir para os terrenos agressivos, para aqueles lugares cheios de pedras. E a gente tem que tirar literalmente leite de pedra, porque os necessitados venham até nós. Tem uma frase que nós gostamos muito, que o presidente, o ex-presidente, né, da nossa casa também, ele falava muito, né, que um trabalhador de uma casa espírita chegou para o amigo espiritual dele e disse assim: meu irmão, por todos os lugares que eu vou, eu só encontro pessoas difíceis. É no trabalho, é em casa, é aqui na seara, né, dos trabalhos espirituais. São só pessoas rudes, pessoas necessitadas. Por que que isso acontece comigo? Eu só sou visitada, eu só sou procurada por pessoas extremamente difíceis de se trabalhar, né? Às vezes preguiçosas, ruidosas, mal educadas. Por que que isso acontece? Se eu estou fazendo o bem, se eu estou me esforçando para caminhar pelo bem. E aí o amigo espiritual olha para ele e diz assim: meu irmão, se Jesus Cristo não mandar os seus necessitados para os seus amigos, vão mandar para quem? Já pensou, meus irmãos? Vamos refletir nisso? Se eu tenho um filho e eu sei que eu vou me ausentar, eu vou precisar viajar, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar minha melhor amiga para cuidar do meu filho, não é assim? Vou chegar para dizer, minha irmã, eu vou precisar fazer uma viagem de urgência. Você olha meu filho para mim, por favor, porque ele é o bem que eu tenho mais precioso. Não é assim que a gente faz? Então Jesus faz o mesmo conosco, meus irmãos. Eles pegam seus filhos mais necessitados, mais problemáticos, mais difíceis e entrega para quem cuidar? Os seus amigos, aqueles que ele confia de que vai cuidar desta pedra bruta, mas preciosa. O diamante, antes dele ser aquela pedra maravilhosa, linda, transparente, rígida, forte que nós conhecemos, ele é o quê? Uma pedra bruta que mais parece um carvão, porque a base do carvão e do diamante é a mesma, é carbono. Então, quando ele é pego a pedra bruta lá na pedreira, ninguém dá nada por ele. Na jazida, quando ele vai ser burilado e vai toda aquela coraça ser retirada, aí reluz como uma pedra preciosa. Então, Jesus manda para nós, seus auxiliares, os trabalhadores da sua seara, as suas pedras mais preciosas para que sejam lapidadas por nós. Jesus, todavia, não descansa e prossegue ajudando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste da terra. Reflete nessa verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as, intensificando-as nas obras do bem, indiscriminando e ininterrupto. O que é que ele está falando aqui? Vamos renovar, né, a nossa forma de ver este campo maravilhoso. Não temos tempo mais para perder. Hoje, o processo evolutivo nos apresenta a mudança de fase do nosso planeta. Todos nós estamos percebendo. O planeta já está na era de passagem de provas e expiações para um planeta regenerador. E eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu gostaria de estar neste grupo de trabalhador da Seara do Cristo que vai se empenhar para a transformação do mundo. Neste campo,
e peço a Deus todos os dias que não me dê facilidades. Porque me conhecendo do jeito que eu me conheço, ou um pouquinho do que eu me conheço, se eu tiver facilidade, eu não vou caminhar. E é esse que deve ser o nosso pensamento. Porque Deus não coloca ombros frágeis, cargas pesadas. Ele sempre coloca nos nossos ombros a carga exata para a nossa capacidade. E para finalizar, a última frasezinha do texto, ele diz assim: é certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de que trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim, que, na verdade, é um recomeço. E uma das frases também que eu gosto muito, que as pessoas falam aí, mas eu acho interessante, não é do texto, aí é uma frase que a gente pegou: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Não espere, meus irmãos, se preparar, né? Ou estar preparado para ir ao encontro do trabalho. Não. Nós vamos nos preparando ao longo da caminhada, ó. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Não é qualquer um, não, meus irmãos, que vai suportar esta carga de trabalho, e trabalho tão profícuo e tão profundo. Mas quando nós dizemos, eu quero, Jesus, trabalhar na tua seara, aí ele remove todas as limitações, todos os empecilhos, para que nós façamos um trabalho de qualidade, sim. Ele nos capacita todos os dias. Agora, precisamos querer. Está lá no livro dos Espíritos. A mudança necessita pouco esforço de nós. Está lá no livro dos Espíritos. Kardec pergunta, e Fivesade diz: pouco esforço. Então, que nós nos transformemos cada dia e nos preparemos dia a dia na direção desse glorioso fim. É quando nós chegarmos ao plano espiritual no final dessa jornada reencarnatória, a gente possa estar com a cabeça erguida, o nosso anjo guardião do nosso lado também com a cabeça erguida e dizer: Senhor, está aqui o talento que tu me deste. Se foi um, eu transformei em dois. Se foram dois, eu transformei em quatro. Se foram quatro, eu transformei em oito. E assim sucessivamente. Porque é isto que nós estamos aqui para fazer. Trabalhar no nome do bem, para o bem e principalmente para o benefício da espiritualidade. Mais uma vez agradecemos a oportunidade do Gelfa de nos proporcionar esse instante de estudo do Evangelho do Mestre Jesus. E assim, Senhor, agradecemos por esse instante. Te pedimos, fortalece-nos em espírito, para que possamos permanecer firmes nos seus propósitos, sempre caminhando para a frente e para o alto. Assim seja.